É muito agradável discutir o que a gente está lendo e essa troca ela é muito rica. A sensação que eu tenho é que chegar ao autoconhecimento através de obras que não diretamente nos convidam ao autoconhecimento é muito mais rico. Eu tenho gostado do nosso caminho com o clube. Temos caminhado com escolhas que têm nos feito pensar sobre quem nós somos. E esse autoconhecimento através de outros personagens é que tem me agradado muito. Então, nós somos convidados a pensar na nossa força, na nossa própria força, na força física, a questionar o que é dor através do Velho e o Mar, né, com o Hemingway. E aqui a gente encontrou a importância de ter alguém que acredite em nós. Aqui também a gente encontrou que a idade não precisa ser um fator limitante para a nossa história, para a nossa jornada. E aí nós saímos daqui já muito encantados. Saímos do Velho e Mar com essa sensação de que dá para ir além, que não existe um limite físico, que ainda que seja sangrando, a gente consegue estar presente. Aliás, acho que uma das grandes lições de O Velho e o Mar é: esteja presente. O maior momento é esse agora, é nesse instante. Para mim, é um livro de cabeceira. Acho que ele tem vários métodos para viver a vida, para viver o hoje, para transpor qualquer situação desafiadora. Aí a gente saiu de lá e veio para Ratos e Homens, esse, esse pequenininho que a gente... Pequenininho porque são poucas páginas. E você olha para ele e pela capa a gente pensa, o que Ratos e Homens pode nos trazer? E ele nos sequestrou, né? Uma história de amizade, mas de muita espiritualidade, de muita empatia. Certamente é uma lição sobre como enxergar o outro e sobre como amar o outro, independente de uma relação consanguínea. Tem uma frase que diz que quem se ajunta, chega junto. E essa é a sensação que a gente tem com Ratos e Homens. Se eu estou junto agora, é com você que eu estou, e nós vamos até o fim. Então, nós saímos ainda mais comovidos de Ratos e Homens, a gente ficou engasgado com Ratos e Homens. E aí eu achei que a gente não podia mais se emocionar numa mesma proporção, assim como tínhamos nos emocionado com eles. E aí a gente cai em O Capote, e O Capote é um livro muito curtinho, na verdade é um conto, né? Essa versão que eu tenho aqui, eles são 5 contos num livro, mas ele tem uma versão menor que é só O Capote. E aí, eu confesso que ele, assim como Ratos e Homens, também eu fiquei com o quê? Falei, o que pode um capote, 40 e poucas páginas só, nos levarem, nos proporem, né? O que é possível. E ainda no encontro da semana passada, a gente comentava, será possível que 40 e poucas páginas podem nos transportar para alguma reflexão muito intensa? Alinhavando com a conversa do início, a gente olhar para nós mesmos a partir de um outro personagem. Então, automaticamente, eles conseguiram nos fazer questionar quem nós somos nessa fila, essa grande fila do pão. O que nós temos feito nessa grande fila? O que a gente tem conseguido ser? E aí é isso que tem me emocionado, no sentido de emoção, no sentido de comoção, no sentido de reflexão, de autorreflexão, de autoanálise. Quem eu tenho sido diante de personagens como essa, o quanto eu sou desses personagens, o quanto eu tenho deles na nossa vida. E acho que por isso o clube tem sido, para mim, uma experiência muito encantadora. Então, ela que me anima. Eu espero que vocês também estejam vendo isso. Acho que alguns de nós a gente já tem escutado essa troca, né? Que tem gostado também. Então, é com essa energia que eu venho para o clube, que eu tenho lido com essa animação. Eu preciso agradecer e dizer que vocês nos fortalecem, né? Ao ter parceiros de leitura, eu acho que é algo que faz também a caminhada ficar muito mais agradável. Pensar que tem alguém
para trocar essa ideia com a gente. Dizer que esse encontro, a gente tem uma condução, né? Nós vamos trazer aqui alguns pontos só para nos ajudar a jogar um pouco de luz ou informação para a nossa discussão, mas que todo mundo fique muito à vontade para colocar aqui a sua percepção, porque é aqui o nosso lugar. Não tem uma percepção certa ou errada, não tem uma opinião certa ou errada. Na reunião passada, eu gostei muito quando uma das meninas disse que, então, aqui é um lugar muito legal para estar. O clube, então, ele proporciona que nós sejamos muito originais. Eu achei fantástico, que não tinha pensado nessa função que o clube tem assumido. Permitir que a gente fale, permitir que a gente que a gente seja menos acaque, que a gente tenha voz aqui, aqui a gente pode falar. Então, fiquem à vontade para falar se quiserem, se não quiserem também, fiquem à vontade, mas esse espaço é nosso, sem moderação, tá? Eu preciso agradecer, acho que no último encontro eu não agradeci Bruna, que é a nossa coordenadora, é a nossa prof da Unidade Cachoeira do Sul, ela é a nossa grande incentivadora, porque ela disse para a gente, podemos fazer esse clube que a gente tem condições de tocar. Ela foi o manolim da nossa trajetória, né? Nos incentivou a avançar. E eu gosto muito de citar que ela tem, com recursos próprios, doado para a nossa biblioteca em Cachoeira do Sul 3 exemplares dessas 3 obras que eu já citei aqui. Eu acho que isso é um ponto, ela não gosta que cita, mas eu acho que, por mais que pareça, ela pode estar pensando que é pequeno, eu acho que ter uma doação de 3 obras para uma biblioteca, isso já é muita coisa. Né? A gente encontrar um novo livro numa biblioteca, eu acho que é um respiro, ainda que esse livro seja, independente de quanto ele seja acessado, ele está à disposição. Então, obrigada, Bruna. Você é o manolim da nossa jornada. Eu vou citar também o meu chefe, que é o chefe de Cachoeira, chefe da unidade, que ele é o meu parceiro, que está aqui conosco, então ele também fortalece a gente. E vou citar a Valéria, que é a minha parceira bibliotecária também da UERGS, e eu acho que isso tudo faz a gente faz uma parceria que fortalece para a gente continuar, para a gente seguir e levar essa ideia para que os nossos alunos, daqui a pouco os nossos alunos pegam o ritmo e entendem que a gente que essa janela no corredor também é para eles, né? Mas a gente conta com a comunidade, a gente tem muitos participantes da comunidade aqui, e isso também nos anima. Vou começar escutando quem terminou de ler o livro, quem quer falar assim como tá, que sentimento tem quem terminou de ler o livro, o que já consegue trazer para a gente? Se leu ou se ouviu? Posso começar? Por favor, Natasha. Primeiramente, obrigada pelas palavras, obrigada por me receber tão bem, né? Querida. Porque eu caí de paraquedas nesse grupo. Eu, assim, vou ser sincera, eu quase não abro o e-mail institucional. E daí me formei na UERGS, hoje eu faço mestrado. E por acaso eu abri o e-mail institucional e vi que tinha uma conversa, né, sobre o Clube do Livro. E eu já participei de um, mas eu não estava mais participando, só faço leituras em casa, mas estava meio parado, para ser sincera. E daí eu pensei, tá, vamos ver, né, como é que vai ser. Aí gostei da recepção, foi muito, me deixou bem interessada em participar. Achei bem organizado também, fiquei feliz e gostei muito do livro também. Enfim, sobre considerações sobre a obra. Confesso que de início eu tive um pouco de dificuldade para entender a linguagem, né? As primeiras páginas foi mais difícil para mim, mas depois parece que eu me acostumei e deu certo, né? Eu gostei muito desse livro, dei bastante risada. Até comentei com as pessoas aqui que moram, que meu namorado, as pessoas que trabalham comigo, sobre o livro, que uma coisa assim do dia a dia, né, que a gente não percebe as pessoas que não se apresentam tanto, né, que pessoas pacíficas, né, mas elas têm uma vida, elas têm as os corres delas, né,
Tanto que quando a Caquive pensou em fazer um casaco novo, ele ficou desesperado e ele teria que fazer várias economias na vida dele, então foi um esforço muito grande, né? E quando ele conseguiu, meu Deus, foi demais, né? E logo depois ele perdeu, aí já fiquei com vontade de chorar, porque que aconteceu isso com ele, coitado, né? E daí, enfim, eu gostei muito da obra. Me fez refletir isso, que uma coisa simples assim do dia a dia que a gente que para nós é banal, assim, só mais um casaco novo, né, um capote novo, mas para uma pessoa é tudo naquele momento. A autoridade não dá a devida importância também me gerou um sentimento de angústia, né, porque pode um dia acontecer com a gente, e acontece muito, das pessoas irem atrás das autoridades e não serem correspondidas, né? Aí, imagina se a gente vai por alguma coisa banal, né, como um casaco. A pessoa não vai entender, e para ele naquele momento, era a melhor coisa da vida dele, era o que ele tinha de mais valor, né? Então, isso me fez refletir que nós não devemos banalizar o sentimento dos outros. Nós temos que dar a devida importância, independente se para nós não significa tanto, né? Temos que ser empáticos e se colocar no lugar do outro. Foi isso que eu pensei, que eu refleti lendo esse livro. Muito bom, Natasha. Muitas reflexões. Gostei muito. Primeiro porque é a história das risadas, né? Eu ri também, gente. Eu me diverti. Você não leu, Natasha, conosco, Ratos e Homens? Fica o convite ainda, assim, se você quiser, né? Passar por lá, que vale muito a pena. E aí a gente caiu de um formato de escrita, e aí quando a gente veio agora para o Google, foi muito interessante a troca de linguagem, né? E eu tive a mesma sensação que você. Eu não sei se os outros colegas vão concordar, mas eu também ri, assim, tirou de mim, eu me diverti com a leitura. Então, quando você falou, eu fiquei animada, porque eu me identifiquei com a sua percepção, né? Principalmente quando eles resolvem fazer uma festa por causa do capote novo. Eu pensei, gente. E ainda ele pediu desculpa pro superior dele por ele induzir que o cara pague uma festa na casa dele, e os outros xingaram ele. Não é para pedir desculpa, ele vai pagar, vamos lá, vai. E mais uma coisa corriqueira que a gente vive, né? Que às vezes é uma junção, é uma comemoração. Para ele era tudo muito grande, né, gente? Tudo muito inusitado. E o que você falou, Natália, que eu acho que é um grande ponto é o quanto nós estamos isolados, às vezes, de outras realidades, né? A gente está aqui e a gente. Porque ataques existem, né? Enfim, eu achei que essa história de não desmerecer o sentimento do outro ou de validar o sentimento do outro é algo muito desafiador e que a gente esquece no dia a dia. É só um casaco, mas é o casaco, né? E nós somos funcionários públicos aqui, né? Os citados, eu Ademir, Bruno e Valéria, e às vezes, e eu vou dizer porque às vezes é só um livro. Eu tenho nas minhas mãos alguém que veio só buscar um livro, né? E vou dizer a vocês que a gente está diante de colegas que entendem, são muito empáticos, assim. E eu acho que faz muita diferença, porque a gente sabe que tem um outro grupo que pensa, é só um livro, amanhã pega esse outro livro. Mas é só um xerox. Mas isso é só um protocolo, né? Então, olha o nosso desafio para a gente agarrar a demanda do outro com muita importância, porque é a demanda do outro. Obrigada, Natasha. Seja bem-vinda, que você fique conosco. A gente quer ter você aqui. Foi muito bom. Você atualmente faz o mestrado na UERGS? Sim, na UERGS de Encantado. Muito bom. Obrigada. Acho que a próxima é a Sheila. Seja bem-vinda, Sheila. Olá, boa noite. Essa obra é muito boa e ela é muito satírica, né? Então, com um certo humor ali, eu tô descabelada. Com um certo humor, ela consegue abordar coisas que estão presentes também no nosso dia a dia de hoje em dia. A questão da burocracia, a questão social de hierarquias
e um monte de especialistas em coisa nenhuma, onde é só uma questão de status, de poder, e também esse livro ele é cheio, esse conto é cheio de camadas. E também a questão do quanto o poder pode corromper as pessoas, porque aquela grande personalidade sem nome, eu amei isso, eu amei o humor de Gogol. Ele não precisa ter um nome. Amei. Super, super. Então, o que acontece? Ele não era alguém ruim, ele era uma alma boa, porém, por estar em uma posição de superioridade, ele não podia se dar ao luxo de dar ouvidos a alguém que chegou até ele sem ter passado por toda a burocracia de várias pessoas abaixo dele, ou seja, sem reconhecer a importância dele, né? Então, apesar disso, ele não era alguém ruim, mas ele não podia ser bom, porque isso o tornaria inferior, assim como aquele inferior que estava ali perante ele, pedindo que ele tomasse providências com relação a um capote. Então, é muito interessante, e também o final, apesar de ser um final mais fantástico, né, uma coisa mais ligada ao sobrenatural, que também tem ali uma metáfora muito forte, muito satírica, né, também a questão do abalo que o Akaki teve ao ponto de ele desencarnar e ainda continuar preso naquilo. E não foram apenas qualquer pessoa que ele veio assombrar e roubar o capote, né? Ele só descansou depois que ele pegou determinadas pessoas, inclusive. E a partir dali ele pôde descansar, porque ele ficou muito preso àquilo. Eu me pergunto se o que prendeu ele tanto a essa questão do capote foi todo o esforço que ele fez para adquirir aquele capote, que alguém comentou aqui no chat, acho que foi a Fernanda, quem nunca, né, tu parar de jantar para economizar para comprar algo, deixar de acender a luz, né, economizar só do sapato, cuidando onde pisa, né, quem nunca? Então, se foi todo esse esforço que ele empregou para adquirir o capote, ou se foi como é que eu vou explicar? Não foi nenhuma melhoria no tratamento, foi ser tratado como gente, né? Eu não sei se foi isso que prendeu tanto ele, o fato de depois de ter o capote, ele, por algum tempo muito curto, ser tratado como gente pelos seus iguais. Tem esse detalhe, né, gente? Porque o pessoal da repartição eram os seus iguais, mas ele era chacota destes, né? Então, eu não sei se foi a questão social, ou se foi o esforço, ou se foi até mesmo, principalmente, talvez, a indignação pela. Me faltou agora a palavra. Aí, enfim, a forma como ele foi tratado pelas autoridades que ele procurou, pelo próprio guarda, que viu ele chegando na praça com 2 homens que lhe roubaram o capote, né? Todo esse descaso, né? Se foi a questão do descaso, a revolta pelo descaso com que lhe trataram, né? E toda uma burocracia totalmente vazia que só atrapalha e, enfim, é uma obra muito boa, muita coisa para refletir, para debater. Mas eu queria fazer um apontamento que Gogol é ucraniano, apesar de ter escrito a literatura russa, e na Ucrânia, desde sempre, né, desde todos os tempos, a coisa do sobrenatural, da fantasia, de fantasmas, é muito forte. Então, acho que ele trouxe essa característica para a obra. Mas eu quis muito mais, a mim, Fê, muito mais pareceu um final de vou dar uma solução para esse fim, já que não teve fim, porque quando ele morreu, eu fiquei sem ar, ali também quase parei de ler, mas a sensação que eu tive é que o autor, então, tudo bem, então agora nós vamos dar um final estrombólico para esse livro e que seja louco e que seja fantástico. Então, isso eu tentei mais conduzir para esse lado do que para o sobrenatural em si, sabe? Eu achei muito mais, levei um pouco mais para o lado da ficção. Que, na verdade, a gente faz isso na vida, né? Quando a gente não dá conta da nossa realidade, a gente cria uma. A gente cria uma versão para tolerar. E aí me pareceu isso, que Gogol trouxe um curativo para a nossa dor. Lembra que tem gente que fala assim, se eu morrer, eu venho puxar seu pé. Acho que foi algo nesse sentido. A Kaki veio puxar o pé
só, sabe? Então não foi. Não sei como é que se cabe essa interpretação, né? Dele vir puxar o pé de quem levou o capote dele. Sabe, quando ele consegue o capote, eu pensei, será que ele morre? Claro, porque era tão gigante conseguir o capote, né? Porque a vida é isso, quando tá tudo indo bem, vem uma coisa ruim para equilibrar. Mas ele virar fantasma, eu nunca ia imaginar. E aí isso dá mais um tom humorístico para a obra mesmo. E a Sheila escreveu Gogon pensando, tá muito realista e pessimista. Vamos dar um tipo de justiça para cá? Que foi, achei isso, uma coisa de uma fadinha, uma varinha de condão, né? Isso mesmo. Quem é a próxima a falar com a gente? Oi, Ana, boa noite. Prazer, boa noite. Diz pra gente quem é você, de onde você vem. Seja bem-vindo. Obrigada. Eu sou Ana Maria, eu sou de Goiânia. E aí eu conheci esse clube mexendo no site, porque eu estava no evento do Columbra, porque eu faço parte da educação inclusiva. E aí eu mexendo no site, enquanto não começava, porque eu estava inscrita na modalidade online, eu mexendo, gente, encontrei um clube de livro, e eu precisando ler, gente, é isso. Aí eu cheguei no finalzinho de Homens e Ratos, Ratos e Homens, e assim, foi um livro que me impactou, porque você começa lendo devagar, e aí chega uma parte que você quer terminar, e aí quando acabou daquela forma, de forma abrupta, eu levei um choque, como assim acabou? E toda a linguagem, e aí quando vamos para o Capote, né, que tem essa linguagem russa também, foi uma... Vamos voltar aí de novo, vamos... Porque era tudo muito simples em Ratos e Homens, assim, de compreensão. E aí, vamos pesquisar o que é significado de mil e uma coisa, palavras que a gente nunca tinha ouvido. E gente, que é isso? E vamos pesquisar, eu achei muito interessante isso. Agora, sobre o livro, né? Eu achei muito semelhante, eu não sei se todos leram, mas quem ainda não leu, dá oportunidade para o livro A Hora da Estrela. Eu achei muito semelhante na questão de ele passa muito tempo buscando algo, assim, ó, querendo algo que no momento que ele consegue. Então, assim, a gente fica muito imerso nessa parte dele conseguindo, dele deixando de fazer certas coisas, ele sacrificando diversas coisas para conseguir aquilo, e aí quando ele consegue, que ele se sente pertencente ali, isso some. Isso, então, assim, é arrebatador essa parte, eu senti muito isso, esse mesmo sentimento com a Hora da Estrela, que é assim, você fica, nossa, foram tanto tempo de sacrifício, foram tantas horas de trabalho, foram tantos esforços, que, assim, realmente, eu voltaria como fantasma para puxar o pé de meio mundo, assim, que como assim eu deixar de jantar? Você vê um esforço tão grande assim, e aí se depara com tanta injustiça do mundo, que volta essa questão para a gente. Olha tanto que é tudo injusto, não é porque ele fez tudo isso que isso que vai permanecer, que vai dar certo. Agora não é por causa de todo esse sacrifício, não é. O mundo não é justo, não beneficia só quem está correndo. Acontece coisas assim no dia a dia. Então, assim, foi arrematador essa parte para mim. Eu fiquei muito impactada também. E aí, quando ele morreu, eu falei, não. Então, assim, eu gostei. Eu confesso que eu gostei dessa parte fantástica, dessa parte fantasia, né, do final. Eu falei, é isso, vamos voltar para puxar o pé mesmo, porque tem que ter, algum lugar tem que ter justiça, porque a gente fica muito com esse sentimento assim entalado. A gente fica muito angustiada, assim, como assim não tem... Em algum plano tem que ter justiça, não é possível. Então, assim, foi esse meu sentimento lendo esse livro. E o que eu mais estou aproveitando do clube é isso, essa questão de não é um livro que eu pegaria, não é um livro que eu me interessaria, não é um livro que eu conheceria. Então, assim, quando a gente se dispõe, quando a gente tem um grupo, quando a gente tem várias pessoas para discutir, é muito interessante, é muito bom a gente pegar e aí pensar diversas coisas e trazer. Então, assim, eu estou aproveitando demais, eu estou adorando. Que delícia sua fala, Ana. A gente vinha comentando isso mais cedo, né, Bruna? O quanto vocês nos animam e a sua fala, Ana, é muito do que a gente se
sutil, assim, quanto Ratos e Homens nos tirou o fôlego, de repente a gente cai em O Capote com com outro desafio, e acho que isso nos desafia na vida, porque em alguns momentos a gente está, de repente, numa zona muito de conforto. Imagina, eu acho que que essas três indicações nos trouxeram desafios diferentes de percepção, e isso realmente está muito interessante. Que bom que você está gostando, que bom que você está aqui, que você chegou através do site, né? Uma forma bem inusitada, né, de receber alguém, mas é o que a gente imagina, que possam chegar pessoas, que a gente possa se conectar com pessoas assim também. Então, obrigada, Ana. Fica com a gente, nós precisamos de você, de gente com o seu humor, com a sua energia com a gente, tá? Obrigada mais uma vez. É a Natasha. Então, bem, Natasha. Não, eu só queria fazer uma consideração, né, já falando do final, que eu acho que a Fernanda comentou que não gostou muito, pelo que eu entendi, né, do final fantasioso, né. Eu gosto de fantasia e gosto também de livros de terror, até tenho aqui um Stephen King comigo aqui do lado, mas realmente eu senti que o Capote estava realista demais e deu um salto assim, e eu tive um pouco de dificuldade eu entendi que é uma metáfora, mas eu tive um pouco de dificuldade de separar assim o realismo com a fantasia, porque na minha cabeça eu criei a imagem do fantasma, eu senti o cheiro que saiu da boca dele, enfim. Aí para mim mudou muito, mas eu entendi e não significa que eu não gostei, eu gostei. Não tinha pensado por esse lado, mas ele deixou realmente esse degrau, não foi? Eu acho que ele deu esse degrau para a gente caiu assim do realismo, a gente veio para o fantástico sem aviso prévio nenhum. Ele não disse que viria. A gente realmente... era um fantasma em persona, porque ele roubava o capote dos outros. Era como se fosse uma pessoa ali mesmo, mas era um fantasma. É verdade, Natasha, eu não tinha observado esse lado, que ele realmente capturava, não era só um fantasma. Ele estava materializado? É, real, foi bem assustador. Então dá para dizer até que teve um quê de terror nessa história, né? Teve muito, quando ele abriu a boca e como é que ele chamava a superioridade, né? O ser superior, disse que sentia um cheiro de enxofre, se eu não me engano, né? Então isso é bem coisa de terror mesmo. De fantasma mesmo, né? E eu não sei se vocês perceberam que teve um momento assim, quando ele morreu, ele não deu ênfase para a morte, né, gente? Ele morreu e nos tirou. Morreu e deu, Ele nos tirou o Akaki e a gente ficou ali. Simplesmente ele morreu falando do capote e ficou por isso aí. Só depois de 4 dias os amigos deles foram perceber a falta aqui. Foram procurar ele. Coitado. E o próprio autor começou a contar como que esqueci agora o nome, como ele dá o nome para o superior. O próprio autor continuou contando da história, e a gente esperando o que tinha acontecido, e ele levou a coisa para outro setor e criou esse abismo. Eu acho que é uma estratégia. Dá para dizer que é por isso que eu tive um pouco de dificuldade eu entendi que era uma metáfora, mas eu tive dificuldade de focar na metáfora. Eu já pensei na fantasia mesmo. Daí eu pensei, tem 2 mundos aqui que estão tentando se conectar. Muito bom, acho que isso é o desafio, hein? A Fernanda disse que a gente ri em vários trechos, mas é triste essa análise. Tudo que é bom dura pouco, o Capote lidou com a realidade nua e crua do povo. A obra é maravilhosa, vou ler mais coisas do autor, sem dúvida. Isso é pelo que eu percebi, assim, em comentários na rede, e mesmo lendo outras críticas, é que a gente chega em Gogol através do Capote e a gente acaba ficando em Gogol, né? E até comentei no grupo hoje, tive a impressão que Gogol é brasileiro, porque ele tem uma pegada, ele faz um trocadilho, ele mostra, ele brinca que vai... Não, vocês vão ter que conhecer esse aqui. Peraí que eu vou contar desse personagem agora.
Tem que falar dele, como é que eu não vou falar dele? Então, tinha uma coisa de brasileiro em Gogol aí, imagina isso há 150, 170 anos atrás quase, né, gente? Uma loucura, assim, do quanto a gente se conecta com a habilidade de um autor. Como que a gente não vai validar uma literatura clássica? A habilidade de um autor se tornar tão imortal e tão próprio para os dias de hoje, mesmo estando tão distante. Então, não dá para negar, né, essa estratégia, essa sagacidade do autor. A Fer disse, eu juro, quando ele vira fantasma, eu me senti. Começamos a história. Ah, sim, quando vê, era um livro de contos, já é outro conto. Eu pensei, ué, meu PDF tá bugado. Verdade, foi um abismo. Realmente foi um abismo. A obra não dava sinais de que acabaria assim. Foi um plot twist inusitado. Sabe que Ratos e Homens, a gente teve essa sensação de plot twist também, né? E a gente vive esse mesmo sentimento aqui em O Capote. Nós estamos bem. Essa é a energia do clube, entendeu? É com emoção, porque a gente quer com emoção a coisa. Mais um comentário só para a gente passar para a Valéria. A Sheila diz, sim, dá a impressão de que o livro termina e depois recomeça, depois recontinua, e a gente achou que era um ponto final, mas era um ponto e vírgula. E aí a Fer disse, eu gosto de ficção. Se o Exterminador do Futuro aparecesse ali, voltasse no tempo e evitasse o roubo, eu amaria. Ai, mas a leitura sobrenatural é o meu calcanhar de Aquiles. Nota 8. Nossa, a gente não fez um ranking. Que legal, vamos fazer um ranking de notas? Você trouxe uma boa ideia, Fê. Vamos fazer notas para nossas leituras. Boa, vou anotar aqui. Pra gente ranquear, né? Até porque eu estou com dificuldade de fazer esse ranking, meu ranking mesmo. Val, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Eu queria dar o parabéns para a Nídila, o jeito que ela está conduzindo esse clube, né? Eu acho que está muito legal, assim. E eu ainda fico lamentando que não participem mais, né? Tem bastante gente no grupo do WhatsApp, né? Por exemplo. Mas o que eu queria falar é o seguinte, que essa palavra capote, ela faz parte do meu imaginário, assim, já há alguns anos, porque há um tempo atrás eu estudei bastante, assim, por conta, a história de Porto Alegre, né, assim, fui pegando vários livros, né, comprava na feira do livro, né, tem muito TCC ou dissertação ou tese mesmo sobre a história de Porto Alegre, né? E eu fui catando muita coisa assim, fui lendo, né? E uma das histórias desses livros, de algum livro, enfim, sobre a colonização aqui em Porto Alegre, é que o português, quando veio para cá, ele era característico ele não botar vidro nas janelas, né? Era de caixilhos, né? Aqueles quadradinhos, e não colocava um vidro. Então eles usavam uns capotes, né? Muito grossos, assim. Se eu não me engano, era de couro que eles usavam o capote. Né? Então essa palavra faz parte do meu imaginário, né, há um tempo. E foi uma surpresa, né, quando ele apareceu agora. E sobre o livro, lá no comecinho, fala assim que ninguém na repartição o respeitava, que o porteiro não só se levantava à sua passagem, como nem sequer se dignava lançar-lhe um olhar. Importava-se tanto com a caque como com uma mosca, né? Então, assim, me pareceu muito um estereótipo, né? E eu acho que já foi conversado, né, aqui hoje, que o livro, que essa questão do capote, né, de comprar um capote novo, é um processo, né? É todo um processo, né? O livro é um processo, né? E chega lá e parece que ele não aproveita, né? Ele tem que morrer, tem que, né, passar por uma coisa meio fantástica, né? Para aproveitar o capote, né? Por que ele não poderia aproveitar em vida, né?
que é muito, muito da gente, né? Às vezes a gente luta e a gente às vezes muda de planos e muda de sonho, né? Porque aquilo começa a ficar longe, né? E a gente não chega nunca e acontece isso, acontece aquilo, é a vida da gente, né? É um processo, né? Isso que eu queria comentar. Muito bom, Val. E porque talvez essa seja uma outra lição do livro, que não sei se exatamente na situação do ACAC, mas eu acho que ensina pra gente que o mais legal está acontecendo hoje, né? A vida está acontecendo agora. Nos 3 livros a gente falou sobre o processo da vida. Não dá para deixar para aproveitar amanhã, para curtir o amanhã. Claro que na situação do ACAC, como que se, né? Era muito desafiador curtir o presente. Mas se vocês pensarem, em nenhum momento ele se colocava triste, né, gente? Observem a lição, eu achei que ele traz isso. Em nenhuma, embora que eu acho que Gogol vem assim como Steinbeck também não trouxe tristeza dos personagens. Bom, Heimer também não. A gente tem aqui, então, um trio de autores, dá para dizer que pouco pessimistas, não sei, mas eles não botaram rótulo nos sentimentos. Né? Em nenhum momento eles trouxeram a tristeza e a angústia. Então, a gente só sentiu. Minha mãe é uma, né? Atrás, que ela achou tudo muito péssimos, assim. O velho sofreu muito, o Santiago, o Ratos de Homem sofreu muito. Agora há pouco, ela, né? Que a gente falou agora no finalzinho. Agora, enquanto eu finalizava, e ela tá assim: você não achou horrível? Eu falei, mãe, não é possível você é fria. Eu falei, mãe, não sou fria, que a vida é o que é, e eu acho que a CAC mostra isso muito. Os autores trouxeram isso pra gente. A vida é o que é, aconteceu o que aconteceu, e a gente vai precisar aprender a lidar com os dias, né? Com o que acontece. E aí a gente pode aproveitar os dias. A CAC ensinou, eu acho muito. E um outro ponto que eu achei que a CAC ensinou muito é o quanto um desafio pode te levar para outro bloco. A gente está aqui, tá muito parado, a gente está fazendo as mesmas coisas, está muito difícil. Imagina, já estava muito difícil ele usar uma luz de vela, estava muito difícil ele viver com um capote velho. Mas o desafio de ter um novo capote, ainda que fosse para retirar tudo que ele tinha, né, gente? Imagina o que seria economizar um calçado. Vocês perceberam que, assim, ó, eu fiquei pensando que o livro não deu esse tempo para gente, mas essa economia dele ia ser a quanto prazo, gente? 1 ano? Em que tempo ele ia conseguir essa economia? Porque, tipo, ele ia economizar o calçado. Quando ele ia trocar de calçado? Só daqui a 1 ano. Ele ia economizar a cueca. Quanto que ele ia trocar de cueca, gente? Só daqui a 1 ano. Então, assim, uma economia muito a longo prazo, muito, mas que ele peitou a economia e aí aquilo deu para ele uma outra perspectiva. E aí ele começou a sonhar com o capote. E aí vem aquilo com o mundo fantástico de Lenin, né? Eu sonho com aquilo que eu vou conquistar, e isso eu acho que é um outro grande aprendizado. A gente pode ter, bom, a gente tem Vitor Frank que fala, que é um livro, não sei se alguém aqui já leu, que é Em Busca de Sentido, e ele coloca que todos nós precisamos de um sentido para viver. Então dá para dizer que a fazenda era o sentido para viver que Lenin e George tinham, mas a gente pode dizer que o capote é o sentido para viver. Nós precisamos de um grande motivo. Nós somos pais, os filhos são um grande motivo, né? Quem ainda não é pai precisa encontrar. Essa semana o Lourenço me disse: mãe, mas vocês nem têm mais porquê, nem tem mais grandes coisas para conquistar, vocês já conquistaram. Quem tem que se ferrar agora é eu e o Eric, buscando coisas. E eu disse, não, eu tenho muito, para você ter noção, a minha leitura não está no mesmo nível que eu gostaria, eu tenho coisas muito grandes, defeitos grandes para rever. Então, não dá para perder o olhar no foco, não dá para perder o olhar na meta. Eu acho que a gente precisa continuar buscando o nosso capote, fazendo as nossas economias, né? E vivendo o nosso presente. Me lembro muito de Santiago com a mão toda sangrando, segurando a linha. Quem não leu O Rato, quem não leu O Velho e o Mar, leia.
Ele já estava sangrando, mas ele ainda assim, ele tinha o desafio e ele já não aceitava ser vencido. E ele conversava com ele mesmo. Se apropria, você está aqui agora. Não pensa no futuro, não pensa no passado, pensa aqui agora. Ele trazia a gente para o presente. Muito bom, tá? Que delícia. Vamos, Ana. Vem de novo, Ana. Trazendo um pouco assim da outra parte chocante que eu achei na história também, é porque o Akaki, ele é ele leva trabalho, ele é um funcionário muito excelente no que ele faz, então ele leva trabalho, ele sente prazer naquilo que ele está fazendo, então é todo esse. E a gente acaba por, assim, eu acabei por ver essa questão dele, assim, do amor que ele tem pelo trabalho e tudo mais, do que ele gosta de fazer mesmo, que eram as cópias. Então, quando tentaram mudar e tudo, ele, não, eu gosto de fazer isso. E aí, quando chega no final, assim, que fala que depois de 4 dias que souberam que ele faleceu, e aí no outro dia já tinha uma pessoa lá, foi um choque, assim, a gente realmente não é insubstituível, mesmo ele fazendo aquele trabalho, né, para juntar as economias também, levando para casa e todo aquele esforço, todo aquele desgaste. Aí, no final, ele foi substituído, e essa pessoa ela tinha uma escrita mais refinada, ela era muito mais, ele tinha uma escrita mais elegante, um traço melhor. Então, assim, é um choque também, assim, comparando com a realidade. É claro que a gente fazendo o que a gente ama, a gente se entrega e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, assim, é importante a volta também. É claro que na história fica essa questão que era ele sozinho. Mas, assim, quando a gente traz para a gente, para a nossa realidade também, fica isso, né, também. Por mais que eu goste, por mais que eu ame também, eu sou substituível ali. Então, assim, mas para as pessoas à volta, eu não sou. Então, assim, foi um aprendizado que me pegou bastante. É uma realidade, mas isso vai reforçar, então, essa outra reflexão que a gente acabou de fazer, que ainda é sobre curtir o presente, hein? Ainda é sobre valorizar a sua trajetória, ainda é sobre encontrar prazer no que está fazendo. E olha, eu nem tinha me dado conta o quanto, novamente, o Akaki ensinou, ele encontrou prazer numa coisa muito simples. Percebam que quando ele foi convidado, um outro ponto que a gente acha que eu, pelo menos, passei um pouco despercebida, que em algum momento da obra ele recebeu uma proposta para fazer um pouco além. Se lembram disso? Uma proposta lá no emprego, ele pediu para ele foi convidado para fazer, não vou me lembrar agora exatamente do que, mas ele só copiava. Eu fui procurar saber o que ele faz, qual era o trabalho de Akaki, na verdade. Não sei se vocês se deram conta. Ele era só um copiador. Ele não mudava uma única palavra nem nenhuma vírgula. Então ele seria o que? Um digitador? Né? Nos dias de hoje, acho que a gente nem tem, mas ele transcrevia, ele passava de uma versão para outra e fazia várias cópias. Então, se tinha um documento, esse documento tinha que ser enviado para várias pessoas, ele só fazia essa cópia exatamente igual. Então, ele só tinha um trabalho de copiar, que na verdade, para mim, não era só. Né? Eu acho que quem escreve, quem gosta da escrita, percebe que sabe que tem um compromisso, né, em fazer algo. Sempre no mesmo tamanho, sempre na mesma cadência. Então, eu acho que não era tão simples assim. Em algum momento ficou parecendo que ele era só um copiador. Eu não aceitei isso. Achei que ele tinha um trabalho importante. Mas é bem verdade que ele só podia copiar. Ele não podia adicionar nenhuma única vírgula a mais, nenhum ponto a mais. Ele foi convidado para fazer alguma interpretação ou para se posicionar e ele achou que não dava, que ele queria ficar. Então, isso também tem uma coisa de o quanto a gente às vezes não aceita um desafio a mais para não sair muito da nossa zona de conforto. A gente também quer ficar um pouco ali naquele lugar que não nos desafia. Eu acho que a Kaki talvez tenha perdido a possibilidade de se encontrar com a Ele era tão perfeccionista, talvez ele pudesse ter se permitido encontrar uma habilidade dele que talvez nem ele conhecesse, né? Mas ele não aceitou. Alguém se lembrou disso, que ele recebeu uma proposta? A Fê se lembrou que ele recebeu? Vou ver se eu consigo recuperar aqui a parte que ele não aceitou essa nova proposta de trabalho. Alguém se lembrou?
A Fer lembrou, tá? Isso, era uma proposta onde ele modificaria alguma coisa nos documentos, ao invés de apenas copiar, ele modificaria algumas coisas, por exemplo, o tempo verbal, algo assim. Seria algumas modificações em alguns documentos. Mas ele não curtiu muito, ele preferia só fazer as cópias fiéis. Entra essa questão dele não, de que ele é substituído, mas todos nós somos, né? Eu gosto muito de falar da minha mãe, porque ela fala muito, minha mãe conversava muito, mas ela dizia, ninguém é insubstituível. Então, assim, e aí ela dizia mais, cuida para você não se ausentar muito, que podem não sentir sua falta. Então, essa é uma outra. Cuida para você Eita, não se ausentar. filosofia de vida! E aí isso serve para a gente pensar assim, entendeu? Vai tapando, vai botando o pé aqui, cuida, vê aonde você quer tirar o pé, se você realmente quer tirar o pé, porque de repente você tira e aí não percebe a sua falta. Então, percebendo talvez a nossa, não sei se a palavra é insignificância, mas a gente é importante para nós temos importância enquanto indivíduo, né? Que a gente faça por si. Eu acho que ele ensinou um prazer pelo trabalho. Eu acho que toda a carência afetiva dele, ele colocava no papel, será, gente? Isso não pareceu para vocês? Como uma pessoa sozinha, sem afeto, sem família, sem um companheiro, eu acho que era ali no papel, aquela coisa dele gostar mais de uma letra do que outra, aquilo ele teve um pouco de prazer naquilo. Eu que viajei, que ele amava, ele viveu sozinho, mas porque ele viajou na maionese ali, ele amava aqueles papéis, ou ele explorou a parte sentimental dele, a carência ali nos papéis. E realmente, para darem conta dele, da falta dele. Bom, se ele era invisível, gente, naturalmente ia levar muito tempo para darem falta dele, né? Era meio que previsível que isso ia acontecer. Mas ele ensina a gente a amar o trabalho. Eu fiquei muito, muito encantada dele ensinar a gente a amar o que a gente faz. Sheila. E eu tenho um amigo que de vez em quando me puxa as orelhas e ele diz assim: às vezes as coisas só são o que são, e só. Então daí eu me lembro de Akaki, e será que existia ali uma carência que ele tentava suprir com as letras do trabalho e a cópia? Talvez Talvez não. nem mesmo existisse, talvez fosse só o que é. Ele estava tão imerso, submerso pela coisa da rotina, do cotidiano, do dia a dia, da sobrevivência, vendendo almoço para comprar a janta, como se diz, que talvez nem mesmo existisse um espaço ali para uma carência que pudesse ser suprida com o trabalho. Talvez só fosse o piloto automático fazendo o que ele veio fazer no mundo. E isso é muito triste, porque é o que a gente às vezes faz. A gente trabalha, chega em casa, toma banho, janta, dorme, acorda, trabalha, chega em casa, toma banho, janta, dorme e fica esperando o fim de semana. Chega o fim de semana, a gente fica deprimido porque sabe que o fim de semana vai passar rápido e vai vir a segunda-feira. Ou às vezes a gente até gosta do nosso trabalho e trabalha com prazer, assim como ele, mas é só o que é, e isso é tão preenchido que às vezes não sobra um pedacinho de vazio, e o vazio é importante porque o vazio nos mostra que existe um espaço a ser explorado. Às vezes é tão preenchido que não sobra um espacinho de vazio para a gente dizer, há uma carência, vamos suprir com o trabalho. Às vezes nem isso. Às vezes é só o que é. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu não sei o que Mas é é o pior, que se é é. de ser bom ou ser ruim. É só o que é. É só o que é. É um pouco trágico, Sheila, tem que confessar. Vocês não acharam trágico? A vida é só o que é, sem grandes explicações? É o que a gente falou lá no início. A gente inventa uma versão para dar conta. Uma das meninas escreveu aqui que ele amava o trabalho e depois ele amava o capote. Quer dizer, então era uma paixão. É o sentido, né? A gente tem que encontrar um sentido para amar e para fazer os dias, né? A Natasha disse que nós somos substituíveis só para nossa família e para os nossos amigos. E eu acho que perceber isso aí, isso é uma outra cartada. Onde é que a gente é insubstituível? Porque ao longo dos dias a gente às vezes começa a trabalhar, a fazer, e busca mais uma coisa, busca outra, e esquece às vezes de olhar para onde é que a gente é insubstituível. Alguns papéis nós somos de fato insubstituíveis e não em todos. Nossa, o chat tá bombando, gente. Que delícia.
Ele amava o trabalho, depois ele amava o capote. A Natasha disse, eu acho que ele não fazia muito da vida porque não tinha dinheiro. Nossa, gente, mas assim, não tinha dinheiro mesmo, né, gente? Achei tão difícil, mas esses dias alguém me disse assim, mas quem vive com um salário faz o quê? Será que o ACAC está tão distante da realidade de quem é assalariado? Quem é assalariado consegue pagar o aluguel e mais, enfim, as contas fixas e consegue fazer muita coisa, ou tem que realmente juntar o pouquinho ali para conseguir? Eu acho que sim, gente. Quem ganha R$ 1.500, será que não tem que economizar ali, cortar a janta para conseguir comprar alguma coisa? Eu acho que o ACAC não está muito longe da nossa realidade, não. Por um momento eu achei que tivesse. Hein? Ele não me pareceu triste, pareceu uma pessoa que não tinha propósito. Muito curioso a maneira do autor entregar para gente a função. Você decide como ele é. Eu vou só trazer o que é. Agora, como ele vai se sentir, o que você vai pensar dele, se ele sente, fica com você a função, entendeu? Entrego para você essa missão. Eu não quero, como diz a Bruna, eu não vou ser julgadora de pessoas aqui. O autor falou, eu não vou ser. Eu entrego o personagem, vocês decidem o que vocês querem deles, né? A Bruna disse, eu sou otimista, mas eu ando num momento trágico. Então, concordou com a Sheila, que é o que é. A Cláudia disse que ele não parecia uma pessoa triste, também achei que não. Ele nos deu esse otimismo o tempo todo. Resignado? Acho que sim. E aí a Fer disse, grande de vida, no caso. Sei lá, agora estou refletindo nas minhas reflexões. Que bom, Fer. Bom, eu acho, não, só para complementar, né, em relação a isso, eu fiquei com esse sentimento de que a leitura que cada um vai fazer do personagem está baseada na expectativa que a gente tem da vida, né? Porque daqui a pouco nós estamos julgando que ele era triste ou que a questão financeira, mas talvez para ele não fosse tanto quanto nos fez parecer, baseado na realidade que a gente vive, né? Então, acho que sim, é muito atual, e aí vai depender muito de quem a gente está falando e para onde a gente está olhando, né? Então, acho que sim, acho que o autor nos deu essa liberdade de entender, mas eu também não fiquei com o sentimento dele ser triste. Acho que ele curtiu aquele processo de sonhar, né? De ir, de mensalmente estar ali, vivenciando e potencializando aquele sonho, né? Então, ele viveu o que ele conseguiu viver. E como a gente olha isso, aí é mais sobre a nossa expectativa frente ao que ele estava vivendo, né? O Ademir disse que o propósito dele era o capote. E quem não, né, Ademir? Quem não quer uma roupinha nova, né? Que a gente gosta de uma coisinha nova, né, Ademir? Um calçadinho, uma roupinha. A gente vai mirando ali nos nossos capotinhos novos. Acho que um capote novo faz muita diferença. Gente, quando ele recebeu o capote, eu me senti... Alguém se sentiu assim? Alguém aqui, quando compra uma roupinha nova, fica desse jeito? Gente, eu me identifiquei muito com aquela alegria dele de vestir a roupa bem cortada. Tanto porque esquentava, aquecia, quanto porque era bonito. Eu me vi muito naquela alegria dele de uma peça nova. E aí, de repente, ele já circulava Ele já saiu de casa com aquela alegria. Tudo foi diferente, né, gente? Ele viu a vitrine e ele percebeu até uma... Olha, gente, ele percebeu uma mulher na vitrine. Mas só depois que ele tinha o capote. Lembram disso? Agora eu me lembrei disso. E aí entra, acho que foi a Natasha que falou, ele não percebia nada porque ele não tinha dinheiro para perceber nada. Isso é verdade. Você está sem recurso, filho, abaixa a cabeça, não vai estar olhando agora para fora. Você não está dando para poder experimentar nada. E aí, no que ele vestiu o capote. Nossa, o capote uma armadura? O He-Man com a espada dele? Que aí ele até viu uma moça na vitrine. Muito bom. Claudinha. Como eu cheguei atrasada, eu não sei se vocês tocaram, né, nessa questão de que quando a repartição viu o capote novo, chegaram a fazer uma festa, né, para comemorar o capote novo do ACAC. Na verdade, ali me pareceu que eles queriam fazer uma festa de qualquer jeito, né, e arranjaram ali uma razão no capote do ACAC para ter essa festa lá. Eu achei muito surpreendente como nasceu um macaque para repartição, quando ele chegou com um capote. Todo mundo viu, aquela invisibilidade dele foi toda terminada com o capote. E aí fiquei pensando, gente, caramba, como que um único capote foi suficiente para nascer alguém?
Que loucura, assim, o quanto nós somos isso. Eu fiquei pensando, quanto nós somos dessas pessoas. Quantos acates a gente tem, né? Que estão invisíveis. Quanto a gente está desprezando os acaques da nossa vida? Acho que tem muito para a gente falar ainda desse acaque. As meninas estão dizendo aqui que a gente está... Eu também estou nessa aí, tá? De economizar. Eu acho que tem mais gente aqui economizando também para a gente conquistar outras coisas. E a Sheila disse que ela é o alfaiate, que ela contempla, sim, o alfaiate contemplava a obra dele. Ele ficou olhando de longe, aquela peça bem cortada. Aliás, vocês sabem que Gogol tinha isso, tá? Ele tinha habilidades manuais, então ele curtia fazer, o autor, ele curtia fazer peças para a irmã. Então, acho que o Capote também teve essa relação com uma coisa que ele curtia fazer, né? A Sheila dizendo que ela faz faxina, que para mim é uma das coisas mais incríveis, assim, a habilidade de higienizar e, né, de transformar a casa de alguém. E depois que ela chega em casa, ela fica pensando na revolução que ela fez na casa. Eu amo Sheila, assim, para mim é terapia o dia que a casa está limpa. Muito bom. Pequenas grandes conquistas, o cheirinho da casa limpa, como diz a Fernanda, e aí a Sheila disse, deu na pandemia, a Sheila disse, recém-separada, desempregada, evitando comer para ter comida para o filho. Hoje eu ri, mas olha, não foi fácil, eu me vi muito como macaco deixando de comer de noite. É a Natasha completa, eu achei inteligente ele trocar a pelugem por uma semelhante, porém mais barata. No fim das contas, o que importava era esquentar, e era, né, e o quanto isso aí é uma coisa tão mínima que definia. Me lembrou o Chorão que fala que o carro caro e o carro barato ambos te levam no mesmo lugar. E é isso sim. Tem muita reflexão para a gente fazer. Daria para ter um outro encontro, hein, gente? Então vamos fazer mais um encontro e aí a gente vai ler um conto de Sísifo, que é para fazer a introdução da metamorfose. Já dei esses spoilers todos para saber onde que a gente vai cair, nós vamos escorregar onde, tá? E acho que vai ser assim, ó, beber, cair e levantar. Esse vai ser o nosso ritmo. Uma das professoras que não está aqui no grupo, não está aqui hoje, disse assim, ai, acho metamorfose tão pesado. Acho que depois dessas 3 sacudidas que a gente levou, eu acho que cabe cair aqui, ó. Sheila, você acha que ela já leu? Você acha pesado? A gente aguenta. Então, Kafka me fez chorar, mas eu sou suspeita porque eu choro à torta e à Você vem direito. chorando de todos, tá? Então não Meu segue. filho riu de mim porque eu chorei no filme do Sonic 3, então assim, né, eu choro. Animação de boneco palito. Aí, assim, Kafka é muito bom, a metamorfose é uma metáfora fortíssima, arrebatadora, maravilhosa, tá? É forte, mas assim, cara, a gente sobreviveu a Ratos e Homens. Aliás, a gente sobreviveu ao final de Ratos e Homens. Então, assim, acho que de boinha. Acho que é tranquilo, a gente aguenta, a gente sobrevive. O soco é forte, mas a gente aguenta, a gente é forte. É forte para quem é fraco, tipo assim, né? Não pra gente, né? Muito, muito, muito obrigada. Gostei muito de todo mundo aqui. Tchau, tchau.